Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre curiosidades da eletrônica, ensinando para vocês aqui uma noção rápida de calibração de rádio. Como é que você calibra o rádio? Para que serve a calibração do rádio? Serve para você deixar as emissoras nas suas devidas posições e com o volume no máximo que você conseguir. Então, o rádio calibrado é um rádio que consegue sintonizar as emissoras nos seus lugares e com uma boa recepção, com um bom volume, tá? Então, aqui nós temos uma placa de um rádio, na verdade é um microsystem, né? Então nós estamos só na placa correspondente ao sintonizador de AM e FM. Então, primeira coisa que você vai fazer quando o rádio estiver totalmente desajustado é identificar os componentes que você vai ajustar. Na verdade, a gente vai fazer essa calibração, você vai fazer esta calibração de ouvido mesmo, tá? Claro, você pode fazer com instrumentos, com aparelho, mas nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como é que se faz de ouvido, tá? Então a primeira coisa a fazer, localizar as bobinas de FI. As bobinas de FI são aquelas bobinas blindadas, tem um parafuso em cima. As bobinas de FI são bobinas amarela, branca, preta, azul, rosa, só não pode ser vermelha, tá pessoal? Então você vai procurar as bobinas que tem cores. Normalmente as bobinas do AM são padronizadas, amarela, branca e preta. Aqui eu tenho uma amarela. Então essa daqui é a bobina de FI e de AM. Essa daqui é a bobina de FI e de FM, porque ela já está fora do padrão. As bobinas de FI e de AM normalmente são amarela, branca e preta. Normalmente se usa essas cores. As do FM pode ser verde, pode ser rosa, pode ser azul, pode ser marrom, pode ser roxa. Depende do rádio, tá pessoal? Muito bem. Essa bobina vermelha é a osciladora do AM, isso é padrão, tá? Bobina osciladora do AM. Então o que você vai fazer? Você vai colocar o rádio no FM, sintonizar uma estação que tem uma boa recepção. E aí, você vai girar. Se você conseguir uma chave de fenda isolada, é melhor. Com cabo isolado, melhor para fazer essa experiência. Então você vai girar devagar o núcleo da bobina de FI e de FM até você obter o máximo de volume e o mínimo de chiado. Se você girar para o sentido contrário, você vai diminuir o volume e aumentar o chiado. Então você vai virar para o outro sentido devagar. Você vai notar que o volume vai aumentando e o chiado vai diminuindo até chegar num ponto que dá o maior volume e o menor chiado. Se você continuar virando, vai inverter. O volume vai diminuir e o chiado vai aumentar. A mesma coisa na bobina de FI do AM. Você põe o rádio no AM. O AM já é uma chiadeira do caramba. Mas você coloca o rádio no AM, uma boa recepção, tem que ser uma estação que pega legal, com o mínimo de chiado possível. Gira a bobina de FI e de AM para conseguir o máximo volume mínimo de chiado. Feito isso, se o rádio tiver... Nesse rádio aqui só tem duas bobinas, uma para AM e uma para FM, mas o rádio pode ter duas para FM, três para AM, não importa. Em todas elas, em cada uma delas você faz o mesmo processo. Em cada uma você procura o máximo de som mínimo de chiado, ok? Agora, o sintonizador. O sintonizador você vai identificar as bobinas osciladoras. A do AM é fácil de achar. Porque do AM, ela tem um parafuso vermelho, tá vendo? Ó? A do AM é facinho de achar. E a do FM? A do FM é essas molinhas aqui, tá vendo? Ó? Essa molinha que tem 4 espiras é a bobina de antena do FM. A osciladora tem menos espiras, tem 3, tá vendo? Ó? Porque a frequência do oscilador é mais alta que a frequência de sintonia. Então essa aqui é a bobina de antena e essa aqui é a bobina osciladora do FM. A bobina osciladora do AM, como falei, é vermelha, é padrão. E você vai localizar os trimmers. Os trimmers são aqueles parafusos que ficam em cima do capacitor variável. São 4 normalmente. 2 para o AM e 2 para o FM. Aqui pela posição... A gente sabe, por exemplo, que esse trimmer aqui está do lado da bobina osciladora. Então esse é o trimmer oscilador de FM. E esse trimmer que está do lado da bobina vermelha é o trimmer oscilador do AM. Se não tiver tão claro assim, você marca a posição deles com uma canetinha, aquelas hidrocor de escola, marca a posição que estão os trimmers, e aí você sintoniza uma rádio de FM e mexe nos trimmers. O trimmer que trocar de estação é o trimmer oscilador de FM. E o trimmer que dá uma aumentada, uma baixada no som, é o trimmer de antena, que a gente não vai usar nessa experiência aqui, tá? O oscilador troca a estação e o trimmer de antena aumenta ou diminui o volume. Então eu achei o trimmer oscilador do AM e o trimmer oscilador do FM, tá?
A calibração em si é simples, requer um pouco de paciência, mas é fácil de fazer. Você pega um outro rádio funcionando, um rádio bom funcionando, sintoniza uma emissora perto de 88 MHz, começando pela FM. Coloca o rádio normal, que já está calibradinho, funcionando, numa emissora perto de 88, pode ser 89.1, por exemplo. Coloca o rádio que você está calibrando com o ponteiro na mesma posição do outro. Daí você vai mexer nessa bobina aqui, ó, você vai juntar e afastar um pouquinho as espiras até achar a emissora do rádio bom. Quando você achar a mesma emissora do rádio bom, você vai passar o rádio bom lá para uma emissora no final da faixa, perto de 108. Lembrando que essa experiência tem que ser feita apenas com 2 emissoras, porque quando você posiciona essas 2 emissoras, as demais já estarão na posição automaticamente. Então você põe o rádio, sintoniza o rádio bom numa emissora perto de 108, pode ser 107,3, 106,3, não importa. Você escolhe uma e sintoniza. Põe o rádio que você está calibrando na mesma posição, com o ponteiro no mesmo lugar. E gira o trimmer do oscilador devagar até achar a emissora do rádio bom. Quando você achar a emissora do rádio bom, volta o rádio bom para aquela mesma emissora no começo da faixa, põe o rádio que você está calibrando com o ponteiro na mesma posição e vê se a emissora continua lá. Se a emissora continuar lá, já está feita a calibração. Se a emissora der uma fugidinha, ajusta de novo a bobina osciladora e acha a emissora. Depois você passa o rádio bom de novo para a mesma emissora lá no final da faixa, vê se ela continua lá. Se ela der uma fugidinha, que às vezes acontece, você ajusta de novo o trimmer oscilador até encontrar a emissora. Depois você volta o rádio bom lá para o começo e vê se está lá a emissora. Geralmente, você repetindo o processo aqui, umas 2 ou 3 vezes, mais ou menos, já consegue posicionar essa rádio aqui e essa nos seus devidos lugares e automaticamente as demais já vão para o lugar também. O AM é o mesmo processo. Você pega um rádio AM funcionando, põe numa emissora no começo da faixa, lá perto de 560 kHz, ajusta a bobina osciladora, o parafusinho aqui para achar a emissora do rádio bom. Depois você passa os 2 rádios, passa o rádio bom para uma emissora no fim da faixa, põe o rádio que você está calibrando com o ponteiro igual, ajusta o trimmer oscilador para achar. Depois você volta o rádio bom lá para o começo da faixa, o rádio que está calibrando com o ponteiro no mesmo lugar, vê se a emissora continua lá. Se ela deu uma fugidinha, é aqui que você ajusta. E aí você repete o procedimento umas 2 ou 3 vezes, ou 4, depende do rádio. Tem rádio que você faz uma vez, já era. Agora tem rádio que é mais teimosinho. Vai depender do aparelho. Beleza, pessoal? Posicionou. Se por um acaso as emissoras ficarem com um som um pouquinho mais baixo, você mexe no trimmer de antena, que ele aumenta o som. O trimmer de antena não troca a estação, ele apenas aumenta ou diminui o som. Tanto o trimmer de antena de AM quanto o trimmer de antena de... O AM é esse aqui, desculpa, porque está ligado na bobina de antena, que é essa. E o trimmer de antena de FM, que está ligado na bobina de antena de FM. Beleza, pessoal? Então, calibrar rádio não é difícil, exige apenas um pouco de paciência. Então, pessoal, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado. Inscreva-se no canal. Por enquanto, meu muito obrigado. Até a próxima.